aqui no Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico Xavier, em 31 de julho de 1952, portanto, esse ano comemoramos 70 anos dos trabalhos ininterruptos dessa casa, que é um legado que Chico e os amigos deixaram para todos nós. Estamos aqui, então, em mais um bate-papo, no segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e a sua obra espírita cristã, também sediando o Encontro Nacional dos Amigos do Chico. E para isso nós reunimos alguns amigos, algumas pessoas que aqui estão, que conviveram com Chico e vêm trazer para a gente essas histórias, depoimentos e ensinamentos que com certeza advêm do mínimo contato com Chico Xavier, né, que vem nos esclarecer e abrilhantar o nosso encontro, que tem o tema central Cura com Chico Xavier, né? Então, nós aqui estamos e vamos apresentar os nossos convidados, que é a dona Dalva Lucila, que é filha do querido e saudoso Major, sobrinha do Arnaldo Rocha e da Meimei. Nós temos aqui a Ana Maria Machado, a nossa naninha, que é filha do Zeca Machado, companheiro de trabalho do Chico, que também fundou o Grupo Sheila aqui nessa casa e mais tarde, com sede própria, ainda mantém uma reunião junto conosco. Bárbara Valesca, também lá do Grupo Sheila, trabalhadora incansável, que tem histórias interessantes a nos trazer. Dona Marta Xavier, né, que é nora do José Xavier, irmão do Chico, nora de Geni e José Xavier, casado com o nosso saudoso Renaud. E o José Eustáquio Machado, que é filho também do Zeca Machado, que já demos todas as referências, que ele é irmão da Naninha, que vem trazer para todos nós o assunto da tarde de hoje. Então, sejam todos bem-vindos e é com muita alegria no coração, na certeza que os companheiros dessa casa, inclusive o Chico, aqui estão conosco, né, para receber esse nosso pleito de gratidão. Ok, gente? Então vamos começar o nosso bate-papo com Dona Marta, né? Dona Marta, ela teve uma vivência estreita com Chico, casada com o sobrinho, na época do Chico em trabalho aqui. Então ela tem uma intimidade no lar, né, com Chico Xavier. O que a senhora tem para nos contar, Dona Marta? O que eu tenho para contar é o seguinte, sabe? Chico foi uma pessoa que ele visitou muito a minha casa. Ele ia muito lá, ainda mais depois que eu tive as crianças, ele ia sempre brincar com as crianças, ele não conversava em religião quando ele ia visitar. Ele só brincava, contava anedotas, sabe? Ele na Renault fazia farra, conversava muito, contando a história deles lá. Então ele ia muito lá. Depois ele foi embora para Uberaba. A gente ficava esperando ele chegar aqui, as meninas principalmente, porque ele já vinha com aquele dinheirinho enroladinho na mão, para pôr na mão de cada uma delas. Então a gente ficava, Chico vai chegar, Chico vai chegar. Aí de manhã cedo, Lucília levantava e falava assim, você viu o urubu? Porque Chico teve aí. Aí ele ia de madrugada na casa de Lucília, ficava lá um pouco. Aí no outro dia ele ia de dia, passeava, cumprimentava todo mundo. Então é aquela beleza de pessoa que ele foi toda a vida, uma pessoa que é o amor, é a caridade, é a fé, né? Chico é tudo isso. E eu falo muito que outro Chico Xavier nunca mais vai vir na Terra. É único, né? É único. No meu pensar, eu penso isso. Isso. O Chico é único, o outro não vem mesmo. Tem muitos médios, muito bons, mas igual Chico não vem mais não. O exemplo que ele deixou além da obra, né, Dona Marta? Dona Marta, e a Geni, que era sua sogra, era muito próxima a Chico, a gente vê, ela acompanhava todas as tarefas, né?
Eu fiz uma estatística aqui da década de 50, Chico faltou uma vez, foi em uma reunião, ela nunca faltou. Ela vinha toda terça-feira e ela segurava a mensagem para ele no Luiz Gonzaga. Ela que sentava na beirada da mesa e segurava a mensagem. E Dona Marta, né, a senhora ficou residindo até os dias de hoje, onde foi a primeira sede de trabalhos do Chico e do Luiz Gonzaga, né? No meu quarto que eu durmo até hoje, graças a Deus, é uma bênção de Deus. Porque Chico psicografou pela primeira vez naquele quarto. Olha só que maravilha, hein? Ele psicografou que o centro teve em vários lugares, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Depois, ultimamente, em construção, a sede agora, ele era lá em casa. É verdade. Os registros históricos que a gente tem é do Chico recebendo o pessoal ali, antes da fundação da nova sede, né? Então, eu ia muito lá, eu não era casada com o Renault ainda não, mas eu ia muito lá na casa de Geni, então ela tinha uns pés de jasmim, apanhava aqueles galinhos de flor e punha, a mesa era grande igual essa, mas era tudo muito simples, muito velho. Aí ela punha um raminho de jasmim ao redor da mesa toda, para as pessoas chegarem. Aquele carinho, aquele né? Carinho. Que beleza. Pois é, Dona Marta, ficamos muito felizes com a sua presença aqui. No centro também, arrumando o centro, fazendo faxina, limpando. Ela que fazia esse trabalho. Luiz Gonzaga. A gente vê os registros históricos, a presença marcante da Geni, né, esposa de José Xavier, que também foi um grande companheiro do Chico no início das tarefas, né? Pois é, Dona Marta, muito obrigado. Nós vamos falar com Bárbara agora, porque Bárbara também tem uma história que vem lá da bisavó, né? Que teve o primeiro contato com Chico na sua reencarnação. Conta um pouco para nós, Bárbara, dessa história. Bom, essa é uma história que a vovó Laia falava. É minha bisavó. E ela foi a parteira do nascimento do Chico. E quando Dona Maria também morreu, a mãe do Chico, morreu nos braços dela. Olha só. E a casa dela era em frente ao Luiz Gonzaga, né? Em frente à casa de Chico, que hoje é o Luiz Gonzaga. Isso mesmo. E eu me lembro muito, eu era bem nova, boba, porque a gente era bobo, né? Uns 10, 11 anos, eu via Chico saindo do Luiz Gonzaga, porque eu dormia com ela, porque ela já estava bem idosa, ela morreu com 105 anos, então eu dormia com ela e eu via o Chico entrando e colocando um dinheiro para ela em cima de um móvel que tinha do lado da cama dela, para ela jogar no bicho. Porque ela adorava jogar no bicho, ela jogava de manhã e de noite. Então ele saía do Luiz Gonzaga e passava lá, ela dormindo, ele colocava o dinheiro lá para ela jogar no bicho. E assim, eu tive essa oportunidade maravilhosa de ver o Chico entrando e tudo, mas a gente novinha não dava muita confiança para essas coisas que hoje a gente quer preservar, né? Mas eu, com a Eliana Machado, todo 31, quando o Chico mudou para Uberaba, eu e a Eliana íamos ao asilo, né, para poder ver o Chico psicografar. E a Eliana, sempre ele chamava para sentar lá na mesa, para conversar com ela. Eliana era uma grande médium, filha do Zeca Machado, e recebia a Sheila, com o sotaque bem carregado também. E depois, que ele já não vinha mais a Pedro Leopoldo, nós passamos a ir a Uberaba. Pelo menos uma vez no ano a gente ia. E um mês antes dele desencarnar, eu, John e Arlete estávamos lá conversando com ele. Ele já quase nem falava quase nada, mas a gente foi, e foi a última vez que eu pude ter contato com o Chico.
mas a saudade é muito grande, muito grande. Agora, também não sei se, por acaso, a casa de Chico, o endereço da casa de Chico que ele morou, aqui em Pedro Leopoldo, depois que saiu da casa de Lucília, né? A rua é em nome do meu avô, Pedro José da Silva, conhecido como Pedro 50. Então, é uma história que a gente tem, né? Graças a Deus, a gente tem doces lembranças do nosso querido Chico, né? São lembranças que a gente não pensa em apagar nunca. Ô, Bárbara, você falando aí da meninice, que a gente era bobo, na verdade, a gente via Chico como um tio, irmão daquelas pessoas que era, igual você era vizinha de Lucília, que era uma irmã dele, eu era vizinho de Dália. Isso. E a gente via Chico nesse movimento, a gente criança, era um tio, irmão de uma pessoa, né, que a gente gostava muito, e a bondade do Chico transcendia. Eu lembro na minha infância da festa das mães, que ele ia lá no industrial, da fábrica de tecido, ele queria saber como foi o Natal, então a gente achava aquilo tão bonito da parte dele. Mais tarde, na adolescência, que fomos descobrir a obra do Chico, e depois o contato com ele já aqui nessa casa. Então a gente vê a grandeza, né, do Chico Xavier, como você disse muito bem, a gente tentando preservar, né, isso. Toda essa história. E eu me lembro muito do Natal, dos natais, né, lá no Luiz Gonzaga, porque minha família é toda católica, muito católica. Sou eu espírita. Então, eu ficava no muro, porque a gente não podia entrar no Luiz Gonzaga, porque era um centro, a gente não podia ir à rua da igreja católica, né, que tinha. Então, não podia misturar de jeito nenhum. O padre via, né? O padre via. Então, mesmo criança, a gente sabia que não podia. E uma coisa muito engraçada, Eugênio, minha bisavó mandava chamar o Chico na venda, pedia o dono da venda para deixar o Chico ir na casa dela para ler uma carta que ela tinha recebido de um parente. Mas não era para isso. Era para ela dar para ele alguma comida. Porque elas eram as maiores quitandeiras de Pedro Leopoldo, ela e a filha. Então, sabia da dificuldade dele, então mandava pedir para ele ir lá. E ele ia, e elas ofereciam alguma coisa para ele. Como diz o Chico, esse tempo teve muito bom apetite, né? Eu gostava. O bolso andava cheio. É de um doce, então. É isso aí, Bárbara. Obrigado. Agora vamos ver Naninha. Naninha tem histórias também bem interessantes, né? Que começa na infância, né? Junto com o Zeca. Vai para a adolescência e vai até a fase adulta, seu contato já com espírita, o Chico, né? Já espírita. E Naninha tem experiências bem interessantes com o Chico, que ela vai trazer para nós também, né, Naninha? Na verdade, naquela época, Pedro Leopoldo, nós podemos considerar que era uma aldeia, muito pequena a cidade, e a religião católica dominante. A minha mãe, de família tradicional daqui, nos criou na Igreja Católica. E meu pai, junto a Chico, frequentava as reuniões, e eu ficava numa preocupação muito grande, que eu tinha muita afinidade com ele, e ouvia o padre falar: quem é espírita vai para o inferno. E eu via que ele não tinha mérito para ir para o inferno, né? E as pessoas falavam na escola, né? E eu ouvia recriminações com relação a quem era espírita, e certa vez disseram o seguinte: Chico, ele tem um vidrinho de éter que ele guarda no bolso. Quando ele vai atender uma pessoa, ele solta aquele vidrinho para dar o cheiro do éter, quer dizer, um efeito, né? Então, o que aconteceu? Meu pai teve um ameaça de derrame, foi socorrido a tempo e ficou acamado. A casa que nós morávamos é uma casa tipo fazenda antiga, pé direito muito alto, tinha 3 salas, quer dizer, era muito ampla a casa. E Chico apareceu lá para visitar papai. Eu, então, entrei para o quarto, ele estava deitado, ele não abria ainda os olhos direito, e eu sentei na porta que dava para o escritório dele e fiquei de olho em Chico. Será que ele vai enfiar a mão no bolso, vai tirar
negócio de éter, né? Vou conferir, E né? nisso o Chico levantou, estava acompanhado de um senhor, e deu passe em meu pai. Naquele momento, você vê essas casas antigas, o pé direito era muito alto. A casa inundou com cheiro de éter, e eu de olho. Então, eu tenho certeza que ele não pôs a mão no bolso. Né? E Era verdade, aquilo né? me chamou a atenção, e eu passei a querer saber. Né? Porque meu pai ia para o inferno, estava comprometido, eu queria saber, ele, Chico, ia para o inferno. Né? E foi muito esclarecedor esse momento para mim, porque eu era muito jovem. Né? Um segundo momento foi quando... me esqueci de dizer. Depois que ele deu o passe, o meu pai ficou com o pijama úmido, o cheiro do éter muito forte, e ele não ficou com nenhuma sequela. E mais tarde, muitos anos mais tarde, eu já espírita, quando meu pai faleceu, Chico enviou uma carta à minha mãe, e nessa carta ele contava o encontro que ele teve com meu pai, lá no Grupo Sheila, que é ao lado da casa, da nossa casa. E interessante que eu Foi que ano que seu pai desencarnou? 64. 64. E foi interessante porque, na época, eu acho que é importante dizer, havia uma política muito forte contra Chico, contra a doutrina espírita. E quando meu pai morreu, eu tinha um irmão que era muito católico, nosso irmão mais velho, e aí o padre procurou para oferecer os préstimos da igreja, porque naquela época saía o enterro da casa e ia até o cemitério, mas passava antes na igreja. No meio do caminho tinha a igreja que tinha que passar. E aí meu irmão me procurou e perguntou: Naninha, o que nosso pai deixou estabelecido? Aí eu respondi: queria morrer espírita como ele sempre foi. Foi o primeiro enterro que não passou na igreja. Olha só. Né? E quando eu estava para me casar, já espírita e trabalhando no movimento, eu escrevi para Chico porque eu ia me casar. E eu queria me casar como espírita que eu era. Então, eu pedi a ele uma orientação. Ele, então, escreveu uma carta muito bonita para mim. Nessa carta, respeitando o meu modo, aquele jeitinho dele que ele tinha, né? Então, ele falou o seguinte, que dentro do centro espírita, nós não devíamos introduzir cerimônias para não desviar a atenção das pessoas, porque o casamento, ele tinha visto em Uberaba alguns casamentos, junto à família, junto aos amigos, em casa ou num clube, né? E, na época, ele não pôde participar da cerimônia do meu casamento, porque ele estava viajando, se não me engano, para fora, né, do país. E, então, ele indicou Peralva. Não, Martins Peralva. Foi o primeiro casamento espírita que aconteceu em Pedro Leopoldo. E as pessoas me encontravam e falavam assim: Naninha, você não vai casar na igreja? E se ele te deixar? Eu falei: eu quero segurá-lo por mim. Não tem, se não quiser ficar comigo, que vá embora, não é? E daí para frente, as pessoas começaram a ver de outra forma. Por quê? Se meu pai passasse na igreja, não é que a gente tinha... Eu acho que a religião você deve conviver com todas as outras, não é? Mas, naquele momento, era importante que meu pai morresse dentro das convicções dele, que eu me casasse dentro das minhas convicções. E Chico me orientou muito bem a esse respeito. E eu acho, Naninha, esse depoimento seu muito interessante para que a gente mantenha, né, o respeito às outras religiões, mas também sustentando a nossa convicção, né, porque parece que é uma negação daquilo que a gente crê e prega, né, quando a gente vai para outros caminhos. Então, sua experiência foi muito rica e acho também que esses exemplos dos precursores, né, que trabalharam com Chico, são, sim, valiosos. A gente recebe tanto ensinamento olhando para trás. E Chico era tão... Ele respeitava tanto, quando eles iam tomar o lanche lá em casa,
sendo minha mãe muito católica, ele levava aqueles santinhos que existiam na igreja com uma dedicatória para ela. Quer dizer, olha só que delicadeza, o respeito. Né? E não falava em religião. Contava caso, a gente ria muito, mas não tocava nesse assunto. Hoje eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco esse comportamento do Chico, porque o respeito, né, é uma coisa, mas tudo que ele fez foi em nome da doutrina espírita cristã. Mas o que? Respeitando a fé de cada um, né, e incentivando até o cultivo da fé no caminho que a pessoa escolhe, né? Isso é que é importante. Pois é, gente. Obrigado, Naninha. Fatos bem interessantes. E também eu queria fazer uma observação do tema, né? Que é Tempo de Curar com Chico Xavier. Você deu um testemunho, né, de um trabalho espiritual que Chico fez junto ao seu pai, num leito enfermo, né, de recuperação, né? Porque o desencarne dele veio acontecer muito depois, né? A gente emendou um caso no outro, mas o desencarne aconteceu depois, não foi o fato daquele princípio de derrame que ele teve, né? É isso aí. Agora nós vamos falar aqui com Dona Dalva, né? Dalva Lucila, que é frequentadora dessa casa aqui, tem uma história também com o Chico, desde a meninice, adolescência, fase adulta e sempre, né? E eu vou te pedir licença, Eugênio, complementando o que a Naninha falou sobre o casamento dela, eu também tive uma experiência muito rica com relação a isso. Eu, família espírita, me namorei uma pessoa, uma família católica, até onde pode dizer ser católica, com um cunhado que foi seminarista, etc. E meu pai, naturalmente, ficou muito preocupado com isso quando chegou na hora do casamento, porque o meu pai não queria que eu casasse na igreja, mas, e como eu ia romper com a família, fomos atrás do Chico, naturalmente. O Chico falou assim conosco, falou com o papai: o Major, a gente não dá farofa a uma criança. Olha só as expressões do Chico. Deixa casar, deixa, não vai fazer diferença, deixa. Me casei na igreja, uma família católica. A minha sogra me pedia, quando o Renzo era pequeno, se podia levá-lo à missa. Eu deixava ela levar a missa. E com isso, os anos passaram, Eugênio, e o Armando veio para cá. Foi para Uberaba, leu todos os livros do Chico. Então a farofa foi digerida muito bem, muito bem. Com tranquilidade, né? A sabedoria do Chico era enorme, era enorme. Então essa tolerância, isso ficou na minha alma, essa tolerância. Seja católico, seja espírita, seja evangélico, seja umbandista, eu respeito. Se falou o nome do Cristo, é sagrado. É tudo sagrado. Nós não temos que avaliar nada, porque os caminhos são diversos, não é verdade? A meta é uma só. É uma só. O fim é só um. Cristo Jesus, aquele que é um com o Pai. É isso. Não é? Gente, a Dona Dalva, ela é filha do Geraldo Benício Rocha, um grande amigo a quem devo muito, que foi que me acolheu nessa casa. E ele é irmão do Arnaldo. Nós temos muita história com o Arnaldo, devido ao trabalho dele junto a Chico, como Einei. Mas o Geraldo Benício Rocha, que nós chamamos carinhosamente de Major, ele foi amigo do Chico muito primeiro do que Arnaldo. Arnaldo ainda estava nos cantos do ateísmo. Ainda não, então, ela tem, é interessante como o Geraldo, o Major, conheceu o Chico e também o trabalho, né, que foi feito ao longo da vida, que Dona Dalva vai contar um pouco para nós. O primeiro encontro do papai com o Chico, foi na União Espírita Mineira. Papai estava recém-casado, morava numa casa ao fundo da casa do professor Cícero Pereira e Dona Guiomar, e ele foi na União, e lá na União, o professor Cícero pediu a ele que ele fizesse a abertura da reunião. Então, papai começou a rezar a prece de Cáritas. E o meu pai, quando rezava a prece de Cáritas, era uma coisa que tocava a alma da gente. Realmente. Então, Chico, sentado na mesa, falou: meu Deus, aonde eu ouvi essa voz
de onde veio essa voz? Então, Emmanuel chegou perto dele e disse assim, essa voz vem do escuro dos tempos, dos anos. Aí começou, papai procurou, conversou com Chico, aí começou uma amizade maravilhosa. Fomos criados juntos com ele. Todos os domingos de manhã ele ia lá em casa, a gente tomava café, depois íamos numa reunião no centro do doutor Alexandre Sete Câmara. E eu, já mocinha, frequentava aqui o Pedro Leopoldo, vínhamos toda a semana. Foi de onde o tio Arnaldo me convidou para participar aqui da reunião. Eu era uma menina de 15 anos, 14, 15 anos. Lá se vão 70 anos, vejam vocês. E esse encontro com o Chico era uma coisa tão especial nos mínimos detalhes. A tolerância, o que ele nos ensinou de tolerância, de amor, de cumplicidade com todos, de fraternidade, é algo que não se esquece, não se pode esquecer. Só para esclarecer, a dona Dalva foi a primeira convidada a participar do Meimei. Ela escreve uma carta para Chico, porque Belo Horizonte para Leopoldo não se vinha toda hora. Ela escreveu uma carta convidando-o para ir para Paquetá, cartão que ela estava de férias. Na casa de uma grande amiga, Dona Ida Fazanelli. Isso. Aí ela convida, né? E a resposta foi o quê, dona Dalva? Que eu participasse. Que eu não podia, não, mas que ela podia vir para cá, para trabalhar. Exatamente, foi aí, assim. Ele falando, essa carta ela nos cedeu, né? Falando que iria iniciar as reuniões, que a Arnaldo ia dirigir, que ela estava sendo admitida. E a senhora frequentou bastantes anos. Bastante tempo, bastante, Depois, com o casamento, aí as coisas caminharam para o outro lado, mas eu sempre Mas sempre está aqui, mas sempre vem, sempre. Né? O meu espírito está sempre ligado a essa obra maravilhosa que meu pai, meu tio e o meu grande diretor espiritual, que foi o Chico. Aquele é o nosso guia espiritual. Né? Foi um privilégio mesmo, privilégio, uma oportunidade. Na minha idade, né? Uma época que uma menina dessa pode pensar e ter essas experiências que eu tive aqui. E a senhora teve uma experiência muito rica nas reuniões de materialização, certo, né? Foi. Que nós do Movimento Espírita, pouco de nós tivemos essa felicidade de participar. Você também, onde você teve, não foi? Quem participou foi o Zé Eustáquio. Depois ele vai da materialização. E depois ele vai contar para nós a experiência dele também. Foi muito rica. Como foi a sua experiência? Eu assisti uma só. Não sabe? Foi na casa acho que era da casa do André, não é? O Chico ficava deitado assim num quarto e a gente via perfeitamente saindo dele como se fosse uma coluna de algodão branca. E ali o espírito ia se materializando uma forma impressionantemente real, não é? Eu vi duas materializações, uma do espírito de Sheila, aquela grande enfermeira na época da Primeira Grande Guerra, né? Ela veio vestida de branco e passando pelo grupo que tinha em volta assim. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando ela chegou perto da minha mãe, ela tinha uma espécie de uma lanterninha. E ela pegou essa lanterninha e colocou assim junto do seio da minha mãe e fez um barulhinho, aquele barulhinho, e saíam uns foguinhos na mama da minha mãe. Continuou, passou todo o resto. Em seguida, materializou a minha avó. A minha avó é mãe do papai. O papai, quando teve o primeiro emprego, comprou um casaco para ela, um casaco peludo. E ela mascava fumo, cheirava rapé, não sabe? Quando esse espírito chegou materializado diante do meu pai, ela pegou a mão do meu pai, enfiou no bolso do casaco e tirou a caixinha com aquele material, no casaco que ele tinha dado para ela. Isso é uma coisa que eu vou morrer e não vou esquecer nunca, que é uma coisa muito palpável.
quem não acreditasse, acreditaria ali naquela hora. Ali foram, depois nós víamos também as rosas. Elas atravessavam um muro e caíam nos colos das pessoas, atravessando a parede. Isso eu me lembro perfeitamente. Que coisa linda, Foi né? uma experiência riquíssima, riquíssima. Depois que acabou a reunião, nós saímos já madrugada, gelado nesse Pedro Leopoldo. E, então, nós vínhamos andando, aí o Chico nos contou uma viagem astral que ele tinha feito com Emmanuel, que quando eles saíram da Terra, que ele olhou para a Terra e viu que a Terra era azul, maravilhosa. Então, quando o astronauta falou e viu a Terra azul, eu falei, eu já sabia. Porque o Chico tinha nos contado essa experiência riquíssima, riquíssima, que nós tivemos com ele. E essas materializações, eu lembro do seu pai muito emocionado, né? Falava disso. E Arnaldo também, falando da materialização de Meimei, né? Que ela viu como se fosse uma luz chegando no corredor. E ela soltou aquelas cabeleiras, né? E falando com ele que também se arrumava no plano espiritual. E é uma experiência que nós, infelizmente, não vimos, mas esses relatos, né? Confirmam a beleza dos fenômenos que foi interrompido em 54, a pedido do Emmanuel, né? Que o Chico não Porque eram só os privilegiados, igual vocês, que viam. Aí o Emmanuel falou assim, vai atender mais gente com os livros. Tá certo. Pois é, mas é bem interessante essa experiência. Foi muito rica, muito rica. Eu imagino essa senhora jovem com experiências tão profundas, né? Eu não tinha 15 anos ainda, era jovem. Ah, que maravilha. Obrigado, dona Dalva. Eu que agradeço muito a espiritualidade superior que nos permitiu esse encontro de amor e de trocas de experiências riquíssimas para os nossos espíritos. Deus seja louvado, que essa casa seja sempre esse caminho de luz que o nosso Chico nos ensinou a aproveitar e a buscar no Cristo Jesus. Amém, nós todos, Obrigada. né? E estamos trazendo isso para que fique, né, para a posteridade, essas experiências tão valorosas e numa simplicidade, né? Que, né, aquela entrega total, aquela fé robusta que permitia esses fenômenos, né? Que permitia essas reuniões de amigos, né, para esse contato tão íntimo com a espiritualidade maior, né? A gente agradece de coração. E aí, Zé Eustáquio? Zé Eustáquio também, desde criança, adolescente e adulto, contato com o Chico. O pessoal aqui é porque são precoces, ninguém aqui tem idade. Mas como todo testemunho aqui, a gente vê que começaram tudo menino. Por isso chama naquele tempo, né? Tempo bom. Né, todos jovens, né, que começaram cedo, são precoces. Hoje fala muito das crianças, né? Precoces, nada, esse pessoal todo aqui já era precoce. E aí, Zé Eustáquio, o seu contato, o seu pai, né, amigo pessoal, íntimo de trabalho com o Chico, vocês tiveram oportunidades grandes, né? Eu gostaria de iniciar fazendo um adendo ao que a Naninha comentou sobre a nossa mãe. Ela era muito católica e fazia questão de todo domingo, na primeira missa, que era a cidade toda participava da igreja, e nós tínhamos que estar na missa. Eu tinha 4 anos na época. E eu ficava correndo no corredor, assim, volta, brincando. E eu via nitidamente Chico Xavier ajoelhado no primeiro banco da entrada, um espaço vago de um lado, um espaço vago do outro e na frente. Eu fiquei sabendo que ele não estava mais indo à igreja por razões que nós não achamos melhor comentar. Né? Mas o que ficou gravado na minha memória é que ele ficava 60 minutos ajoelhado na postura de oração, né? Bom,
essa foi a primeira visão. E a segunda, segunda vez que eu vi foi na casa de Lindolfo. Ele morava com Lindolfo. A casa dele estava em construção. Lindolfo era casado com Luísa, irmã do Chico. Irmã dele. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje. O pai de Chico estava na porta, ele usava, seu João, ele usava um colete, ele pegava a bala e dava pra gente, né? E eu ficava sentado na cozinha com Luísa, me dava bolo, café, essas coisas, e Chico conversava com o papai na sala. E eu ouvia a conversa dos dois. Toda vez que os dois conversavam, eu estava perto. A orelha em pé, né? A orelha ligada. Porque quando criança, eu não podia ver a sirene da fábrica tocar, nós morávamos na fábrica, e não podia ver bomba, tiro. E papai ficava muito preocupado com isso. Quando dava a sirene tocava, eu corria para debaixo da cama, né, Naninha? E chorava. E eu escutei Chico falar com ele que eu desencarnei na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, eu não sei se era junto, mas que a Sheila também desencarnou nessa época. Ah, foi né? sim. E isso, com o tempo, me fez ver momentos daquela época. Ah, olha só. Até você vê correndo, eu já vi fotografias de uma cidade de Hamburgo, né, durante a guerra, que era como se eu estivesse lá. Olha, é uma reminiscência bem forte, né? E essa foi a primeira vez que eu tive contato com o Chico. Mas mesmo assim, de acordo com a minha mãe, eu tinha receio, né? Era espírita, minha mãe era católica. Né? Tinha parte com o demônio, né, Naninha? E logo em seguida, meu pai... Aqui foi inaugurado em 52, né? É. A casa de Chico estava em construção. E papai falava com o Chico para ir construir o meio aqui. Então isso foi antes de 52. Então eu tinha 4 anos. Foi em 48, né, que ele mudou para a casa nova, que construiu a casa. A casa dele estava em construção. Então em 48, eu tinha 49, por aí, 50, eu fui na casa de Chico, e eu tinha 4 anos nessa época. Logo em seguida, o Chico começou a peregrinação. Descia lá de casa eu, meu pai, nós passávamos na padaria do Jacques, pegava um saco de pão, de 50 pãozinhos, papai pegava um, eu pegava outro. Ia na casa do Chico, saía, eu, papai, Chico, eu, Nelsis Bompato e Alberto Diniz. Começou assim. A distribuição. Então nós não tinha fila. O Chico ia na casa das pessoas. Olha só. Né? E entrava até em lugares que não tinha acesso. Gente que morava no meio do mato. Debaixo da ponte. Não é? Era uma situação. E ele tinha um cuidado de pegar o dinheiro e colocar na mão da pessoa. Até que tio João bolou um jeito de separar o dinheiro, colocar no envelope e dar um código. Então, limonada era um valor, laranjada era outro, X1, X2, X3. E era por aí. De acordo com a necessidade, ele pegava o envelope. Então, nós saímos da casa de Chico, ia até perto de Dr. Lund, voltava, passava ali do lado do Lolote, onde tinha a Valéria, e eu estava presente quando ela falou Jesus. Você estava presente? Esse caso do Chico é muito emocionante. Foi a primeira vez que eu vi Chico chorar. Olha só. E ele demonstrou isso numa entrevista. Né? Com a Hebe. Na Hebe ele conta com muita emoção essa história. E isso eu estava presente. Mas não foi uma vez só.
Foi todo sábado, passava lá, e ela ficava contorcendo para falar Jesus, e fala Jesus, Valéria. E ela contorcia até que falou. Aí foi aquela festa, né? Que coisa. Interessante esse caso de Valéria, que eu estava na casa de Chico, chegou uma moça lá, me abraçou muito, que ela estava muito emocionada, que ela conheceu um sobrinho neto dessa Valéria. Que eles hoje são até evangélicos, mas que ele conta esse caso com tanta emoção, que ele tinha vontade de ver a repercussão dessa história, que ele iria lá para contar. Então, a gente deve em breve recebê-lo lá, com uma coisa que você testemunhou. Pois é. Então, era a história que a gente fazia e terminava a peregrinação lá no hospital, perto do hospital, no Pontilhão. Para quem não Favela conhece antiga. Pedro Leopoldo, ele está falando que Chico andava de ponta a ponta, na cidade pé. toda, A a pé, em busca dos necessitados. Eu né? chegava daquele jeito. Né? Menino pequeno tinha que acompanhar, né, Zé E Eustáquio? terminava na casa de André, como a senhora estava falando. E nessa, não foi uma vez só, ele vinha, dava passe em todo mundo, dava passe em mim, aí vinha aquele cheiro, mas corria pela Minava. É como se fosse água. E tinha gente de fora que não entendia, ficava sabendo, queria saber como é que Chico fazia aquilo. Mas não era Chico, né? Era Sheila. Exalava aquele Exalava perfume, aquele perfume. né? Mas era líquido. Meu cabelo ficava molhado. Essa foi uma experiência. E a outra experiência que eu tive com ele, são mais duas, é que quando tinha muita gente, encerrava no Luiz Gonzaga. Quando tinha poucas pessoas, encerrava na casa de André. E uma dessa vez, foi na casa do Chico. E estava presente ele. Essa casa onde é o museu? Onde ele morou. Né? Naquela sala, ele fechou as janelas todas, a porta, fechou tudo. E apagou. Estava eu, Chico, papai, Nelson Bompato, tia Adélia, irmã do meu pai, tia Carmen, e mais uma pessoa que eu não me lembro mais. Ele iniciou a reunião, tudo no escuro. Depois ele abriu a porta, entrou no quartinho dele e saiu lá com duas luzes. Naquela época não tinha isso, luz fluorescente. Mas a luz era tão forte que ela não clareava. Você via a luz, mas não via ninguém. Era um brilho Era concentrado. como você pegar uma luz e ela não expandia a não luz. expandia, não tinha luminosidade. Então botou uma no meu peito, mandou segurar, e a outra ele foi na tia Adélia, entregou e deu passe em todos. E depois, eu segurava a luz, era sólido. Você sentia. Sentia sólido. E a luz, não clareava. E eu tinha o quê? 6 anos. E ele terminou, deu passe em todos e eu fui o último. Depois que ele terminou o passe, ele pegou minha luz e levou. Você achou que ia ganhar a luz? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a luz de tia Adélia era um quadro materializado de meio. Entendeu? A luz foi apagando, era um quadro. E a minha luz, que era sólida, desapareceu. Olha só. Entendeu? Mas eu tenho certeza que não foi Sheila que estava nele. A voz era muito forte. Quando a voz era de Sheila, era uma voz mais suave. Né? Então essa era... A voz é Chico mediunizado ou vinha do aparelho? Não, mediunizado. Ele falando, Ele né? falando. Ah, entendi. Né? Eu não quero arriscar, mas pode ser que seja o Públio Lentulus. Entendi. O Emmanuel. Ele. Então você foi curado, mas nem sabe de quê, né, Zé Eustáquio? Porque isso aí é uma cura, né? Tempo de curar com Mas Chico Xavier. Mas Chico já falou que muitos daqueles que viveram há 2000 anos reencarnaram aqui.
Isso eu ouvi ele falando. Não sei se foi indireta para mim, mas que ele falou. Chico falava que aqui é uma pequena Roma, né, Pedro Leopoldo? Em Pedro Leopoldo. E a última vez que eu vi o Chico foi em 1959, em janeiro. Aqui em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. E ele foi na casa que nós íamos mudar, onde Antônio Urbano mora hoje. A casa estava pronta para nós mudarmos. Era um sábado, e ele foi, fizemos oração, e daí eu nunca mais ouvi Chico. E passou esses anos todos, foi em 59. Quando foi em 82, Eliana perdeu um filho. Eliana, André, sua irmã, né? E ela perdeu o filho, e ela ficou daquele jeito. O único filho, né? Um filho único e tal. Nossa Senhora. E eu morava fora, e final de semana eu passava aqui, com a família. E ela ia muito aqui em casa. E numa dessas vezes, nós falamos sobre Chico, eu falei assim, Eliana, nunca mais eu vi Chico. Ele vai vir sábado que vem lá no... Como é que chama? No asilo, Lindolfo José Ferreira. Não, Bezerra. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Aí eu falei assim, então, vamos lá para você ver ele sábado que vem. Eu falei, se eu vier sábado que vem, eu vou com você. Mas se eu não vier, fala com ele que eu não esqueci dele. O sábado que vem não deu para mim vir. No outro sábado ela foi lá em casa. Quem conheceu Liana sabe, né? Ela veio com aquele sorriso. Eu falei, já sei, Liana, você esqueceu. Esqueceu de falar com o Chico. Ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. Uma multidão de gente para falar com o Chico. Eu fiquei desanimada e resolvi sair, ir embora. Quando eu estava saindo, um senhor chegou na porta e falou assim, Liana, quem que é dona Liana? Eu falei, sou eu. O Chico quer falar com a senhora. Nossa Senhora. Aí foi. E ela contando para mim, né? Ele falou assim, quando eu vi Chico, eu não lembrei de você, não lembrei de mais nada. Comecei a chorar, e ele falando comigo, falando e tal. Quando terminou, ele pegou esse livro aqui, entregou, falou assim, fala com o Zé Eustáquio, que eu que não esqueci dele. Olha só. Meu Jesus. Tá aqui, psicografado. Ele autografou para você. Autografado. Olha só. Qual livro que é esse? Jesus no Lar. Olha, maravilha. Há 2000 anos, hein? Tem história aqui de 2000 anos. São relatos bonitos, são casos bonitos desse livro. Que experiência fantástica, né? Mas eu quero agradecer essa vida de vir através das pessoas que me fizeram, né? Meus pais, minhas irmãs, meus irmãos. Isso foi muito significativo para mim. Maravilha. Eu acho que ele estava naquela turma que Chico orientou, que desencarnou e rapidamente foi atendido ali na casa do Dr. Romo. Havia um toldo muito grande. Sim. Né? Hospital que montou na Segunda Grande Hospital que foi Guerra, montado fazenda, aqui, né? para socorrer muitas pessoas que morreram assim na guerra. Eu fico perguntando de onde que eu vim, porque eu vim por meio. Então eu acredito que eu fui socorrido aqui nos espíritos sofredores. Fiz um estágio aqui depois e tive a oportunidade de chegar aqui e encontrar, né, essa casa de trabalho. Para que a gente não tenha dúvida que existe reencarnação, no ano dos anos 98, 99, eu fui várias vezes na Europa. E numa dessas vezes eu fui na Alemanha. Berlim, Hamburgo e Dresden. Nossa, Dresden acabou na guerra. Não é? Esses lugares, para mim, é como se fosse Pedro Leopoldo. Você lembrava de tudo, né? O diretor da empresa que eu trabalhava, ele ficou abismado de ver como que eu me locomovia na cidade. Não é? São as reminiscências que ficam, né? E uma reencarnação muito rápida, muito É. perto, né? Muito perto. Quando a sirene tocava, eu ficava doido. O André Luiz, no livro
nos domínios da mediunidade, na imersão do passado, o capítulo fala sobre isso, do registro que muitas vezes o choque biológico não consegue eliminar. É esse tratamento que você falou, esse contato, esse desenvolvimento que você acabou de agradecer, né? A sua família que te recuperou desses traumas que muitas vezes não são vencidos com choque biológico, né? Eu não sei se você sabe, mas há 2000 anos, o meu pai era Flamínio Severus. Sabe quem foi Flamínio Severus? Há 2000 anos, o livro há 2000 anos, no início, ele mais o Públio Lentulus conversando. Né? Amicíssimos, dois senadores da República. Não tem há muito tempo. E o meu irmão mais velho era... o filho de André de Gioras, Saul. E Lindolfo foi André de Gioras. Eu E vi um relato. Lindolfo, Leonardo, meu irmão, quando vinha aqui, Lindolfo protegia ele de todo jeito. Tratava ele como se fosse um filho. Tem um relato de Arnaldo falando de Lindolfo ser esse personagem, em contenda com o Dr. Rômulo na construção do Luiz Gonzaga. E Arnaldo fica muito impressionado de ver os dois discutindo. Tipo, deixa, eles estão resolvendo coisas lá do passado, que eram personagens dessa série. Né? Daqui a pouco eles resolvem. É verdade isso. Pois é, gente, aqui esse bate-papo a gente ficaria por muito mais tempo. Mas ainda na mente de vocês, alguém tem alguma coisa para nos relatar, será muito bem-vindo. Fazendo as considerações finais, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer a Jesus essa oportunidade. Agradecimento, né? Quer falar mais alguma coisa, Nani? Eu estou vendo que você está em dúvida. Sabe o que é? Chico ter nascido em Pedro Leopoldo foi uma bênção para todos nós que erramos muito no passado. E através dele, nós podemos reconsiderar muitas coisas, né? E eu agradeço ser espírita porque perder um filho sem ter conhecimento algum, entendimento para consolar a gente, é uma coisa muito difícil. E isso eu devo ao meu pai, a Chico, à doutrina espírita, e principalmente a Jesus, né? Então, o olhar da gente é diferente. Agora, o problema é a responsabilidade que a gente tem, porque ao chegar do outro lado e a gente falar assim, e conheci Chico, e não fez nada que ele orienta, né? Então, é uma responsabilidade nossa. Eu acho que essas oportunidades que a gente relata aqui, eu tive a felicidade de nascer lá no Quadro, né? Lá, nós somos do Quadro, né, Nani? Da Vila Operária, da fábrica de tecidos, e era uma comunidade muito, muito interessante, muito próxima, e a gente era vizinho da Dália. E Dália que escolheu o meu nome quando eu reencarnei. E ela falou para colocar Eugênio Eustáquio, porque o padre Eustáquio estaria ajudando muito no parto. E mais tarde eu vim encontrar uma mensagem de Padre Eustáquio no livro Instruções Psicofônicas. E através daí a gente construiu essa amizade de uma vida inteira até que nós chegamos aonde tínhamos que chegar. Eu não esqueço que quando eu adentrei aqui, eu tinha conversado com Dália conversou com o Chico mandou uma orientação para nós que pudéssemos vir trabalhar aqui como mocidade, mas que eu deveria entrar imediatamente para o grupo de quinta-feira, que era da reunião de obsessão. Eu falei, meu Deus, então eu tenho que ir, né? Vi. Quando eu cheguei nessa porta, tinha marcado para mim chegar aqui 15 para as 8, mas já marcou o horário, sabia da disciplina espírita, né? Cheguei no horário. Quando eu cheguei, Major fala assim, Bambino, você demorou demais. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, eu cheguei na hora e ainda está me chamando minha atenção. Mais tarde eu fui ver que era um compromisso, já era, eu fui o primeiro da segunda geração aqui da casa e convivi com todos esses amigos do Chico no trabalho, colhendo experiências valorosas, né?
especialmente com o Major, que nos iniciou da tarefa mediúnica, e das orientações que com Chico também, quando ele vinha, foi ele que me recebeu. O Chico vinha, passava o Natal em Uberaba e via para o Réveillon aqui, onde a gente tinha aquela oportunidade, né, Dona Marta, de estar mais junto com ele. A senhora ia lá, Dona Marta? Pois é. Não gostava não deixava de ir de jeito nenhum. A gente toda era a oportunidade daquele contato com o Chico, servia café com leite e pão com manteiga. E via os seresteiros, os poetas, os músicos da cidade, e era a noite inteira. Depois, Chico não tinha cansaço, a gente querendo aproveitar a oportunidade, aí era um café, ou na casa de Luísa ou na casa de Dália. Foi onde que eu tive algumas oportunidades também de estar em contato com o Chico. Pois é, meus amigos, então, cada um pode fazer sua despedida para os nossos amigos que estão nos vendo, né, para que a gente possa encerrar esse encontro naquele tempo com tanta coisa que trouxemos o Chico, né, atendendo também ao tema Tempo de Curar com Chico Xavier. Eustáquio, dá seu tchauzinho aí para todos nós. Quero agradecer a oportunidade e do convite, fiquei muito honrado com isso e achei excelente essa nossa reunião. Muito obrigado. Também agradeço muito, fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz de estar aqui. Então, eu agradeço muito, porque eu não merecia isso. Nós é que agradecemos. Então, eu fico muito agradecida. Nós só temos que agradecer, né, Eugênia, essa oportunidade maravilhosa de estar em contato, apesar de ser só através dos vídeos, né, com o encontro dos amigos de Chico, mas uma oportunidade ímpar de a gente estar aqui reunido também, relembrando as histórias que tivemos com o nosso querido Chico, né? Poderíamos ter aproveitado mais ainda, né? Mas agora a gente vai levando e vai repetindo as histórias, né? Com certeza. Se fôssemos contar todas as histórias, nós ficaríamos aqui... mais ou menos, né, Zé? Mas a gratidão por Chico é muito grande e por todos aqueles que, junto a Chico, nos trouxeram essa doutrina maravilhosa, né? E que nos dá a segurança, o conforto nas dores, né? Que todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, né? Que possam sentir que há um Deus, nosso Mestre Jesus, que governa a nossa terra, e os nossos amigos espirituais, que sempre estão amparando a todos nós, independente de religião, independente de qualquer sentimento, a bondade divina é infinita. Está sempre aguardando que todos nós possamos evoluir, porque estamos em evolução, e todos nós chegaremos um dia lá. Obrigado, Chico. Eu acho que neste momento que nós nos encontramos aqui, devemos realçar a coisa mais importante que nos vem do Chico, o amor incondicional. Um amor que se doou por todos nós, pela humanidade inteira. A experiência da tolerância que ele tinha com todas as criaturas, a paciência. Foi um homem tão perseguido e só amou. Amou incondicionalmente. E agradecemos as hostes celestiais, comandadas por Emmanuel, por Ismael, que nesse momento está zelando pelo Brasil, e por todas as hostes angélicas de Maria Santíssima e do Cristo Libertador, que venha nos acudir, nos amparar e nos fazer dignos dessa imensa gratidão que nós estamos sentindo agora pelo amor que recebemos através do nosso amado Chico. Muito obrigada. Pois é, gente, tivemos um bate-papo aqui, à la Chico Xavier,
Que se ele estivesse aqui, ele estaria compartilhando e rindo com a gente, né? Aqui faltou o lanche, que vocês viram quantas vezes foi citar que depois tinha um lanche? Né? Era sagrado o lanche mineiro. Não, com toda certeza. Estão cheios aqui e devem estar rindo de nós aqui, né? Dessas lembranças, rindo com a gente, aliás. Dessas lembranças tão caras aos nossos corações. E é uma alegria poder falar do Chico. Nós aqui de Pedro Leopoldo, esse dia do encontro dedicado à cidade de Pedro Leopoldo, à comunidade de Pedro Leopoldo, aqui com representantes do Luiz Gonzaga, como Dona Marta, que é também do Sheila, que é também do Meimei, Bárbara do Sheila, Daninha, que também, né, nós compartilhamos, Dona Dalva, o Zé Eustáquio, lembramos aqui dos amigos do Bezerra de Menezes também, que foram as 4 casas que iniciaram, né, sob orientação de Chico e permanecem em atividade. Então, a todos o nosso carinho, todos aí que estão acompanhando o encontro recebam o nosso abraço, a nossa gratidão e a nossa alegria. Pedro Leopoldo, a cidade é muito alegre. Então, agradecemos a todos, o encontro continua, fiquem com Deus e até breve. Um abraço a todos.